Olá, daremos início à segunda parte da nossa videoaula sobre aberrações cromossômicas em literatura. Nessa videoaula abordaremos então as alterações estruturais. Informo também que essa videoaula está sendo gravada e todos os direitos devem ser preservados. Um momento, por favor, que eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Então, nós veremos as anomalias cromossômicas em nomenclatura das alterações estruturais. A troca entre material genético, a troca de material genético entre cromátides irmãs e cromossomos homólogos ocorre tanto em células somáticas quanto em células germinativas. Quando ocorre uma alteração estrutural envolvendo cromossomos não homólogos, nós chamamos então de rearranjo cromossômico. Se pensarmos que qualquer cromossomo pode sofrer qualquer tipo de rearranjo estrutural, teríamos então uma infinidade de rearranjos cromossômicos. Entretanto, na prática, não é isso que ocorre. Existem no genoma regiões que são mais suscetíveis a esses tipos de rearranjos cromossômicos do que outras. Então, nós veremos as alterações estruturais dos cromossomos. As alterações cromossômicas estruturais também são chamadas de rearranjos genômicos, e elas decorrem de quebras cromossômicas, que podem ser causadas por radiação, vírus, entre outros. Elas são divididas em estáveis e instáveis. Estáveis são deleções, duplicações, translocações, inserções, inversões e isocromossomos. O que quer dizer esse termo estáveis? São aquelas alterações estruturais que são passadas de célula para célula. Quando nos referimos às instáveis, que são os cromossomos em anel, fragmentos acêntricos e cromossomos excêntricos, isso quer dizer que são aquelas alterações estruturais que, ao longo das divisões celulares, podem ser perdidas. Aqui, nesse slide, nós vamos observar os mecanismos envolvidos nos rearranjos cromossômicos. De uma maneira geral, não se preocupem com isso, eles podem ocorrer entre cromossomos, tá? Pode ser direto, invertido ou complexo. Intracromossômico, o que quer dizer? Entre as cromátides de um mesmo cromossomo, tá? Ou intracromátide, dentro da própria cromátide. Em relação aos tipos de rearranjos cromossômicos, nós temos o que são chamados de rearranjos balanceados, que são as translocações, inserções e inversões, que são aqueles rearranjos nos quais nós temos a informação genética está presente. Você não teve ganho nem perda de informação genética. Por outro lado, nós temos os rearranjos chamados de não balanceados, que são deleções, duplicações, cromossomos em anel e isocromossomos, que são aqueles nos quais há perda ou ganho de informação genética, ou seja, apresenta informação a mais ou informação a menos. Vamos começar, então, com os rearranjos não balanceados. O primeiro deles é a deleção, que é representada por essa sigla DEL, e significa, como o próprio nome diz, deleção, perda de um segmento cromossômico. A deleção, ela pode ser terminal, quando ocorre uma quebra, pode ser em braço longo ou em braço curto, e perda desse segmento abaixo da quebra. Aqui nós temos o exemplo, então, de uma deleção terminal envolvendo o cromossomo 18. Atenção agora para a nomenclatura.
No total, nós temos, então, 46 cromossomos, lembrando da aula passada, número total de cromossomos, vírgula, XX, sexo cromossômico do indivíduo, vírgula. No caso das alterações estruturais, nós temos agora essas informações após o gênero cromossômico do indivíduo. Aqui no caso é uma deleção, então é del, abre parêntese, cromossomo envolvido, fecha. Aqui no caso, cromossomo 18, abre parêntese, Q21, fecha. Braço longo, região 2, banda 1. Quer dizer o quê? Que esse cromossomo 18 vai até o braço longo, região 2, banda 1. Após essa região, a informação do cromossomo 18 foi perdida. Então, ele vai de P terminal a Q21. Um outro tipo de deleção é a deleção intersticial, ou seja, entre. Então, para ocorrer a deleção intersticial, no cromossomo ocorrem duas quebras. Uma aqui, como exemplo, e outra aqui. E esse segmento entre essas quebras é perdido. E a região resultante, abaixo da quebra, é soldada na outra região. E, da mesma forma, pode acontecer tanto em braço longo quanto em braço curto. Vamos atentar agora para a nomenclatura. 46 cromossomos, vírgula, XY, gênero do indivíduo masculino, vírgula. O que aconteceu? Uma deleção. Então, del, abre parêntese, cromossomo envolvido 7, fecha parêntese. Não é uma deleção intersticial? Então, foi de um segmento a outro. Então, deleção do cromossomo 7, do braço longo, região 1, banda 1, subbandas 2, 3, a região 2, banda 1, subbanda 2. Então, no braço longo dessa região Q1, 2, 3 a Q2, 1, 2, o cromossomo 7 perdeu a informação. Por que é não balanceado? Porque ocorreu perda de informação genética. Um exemplo de deleção é a síndrome de Crigg-Shaw ou miado do gato, no qual ocorre uma deleção no braço curto do cromossomo 5, da região P151. Então, se observarmos em termos de quantidade de cromossomos, o indivíduo tem os 46 cromossomos, vírgula, gênero do indivíduo, masculino, XY, vírgula. O que aconteceu? Uma deleção no cromossomo 5, no braço curto, região 1, banda 5, subbanda 1. Então, quer dizer o quê? Que dessa região para cima foi perdido aqui no cromossomo 5. E a síndrome do miado do gato Crigg-Shaw é deleção do braço curto do cromossomo 5, que pode ser de vários tamanhos, essa deleção, desde que essa região esteja envolvida na perda desse segmento cromossômico para ser a síndrome do miado do gato. Um outro exemplo de rearranjo não balanceado é a duplicação, cuja representação é DUP. DUP de duplicação. E o que é uma duplicação? É a repetição de um segmento cromossômico. Isso implica em que? Aumento de genes ou sequências. Tudo vai depender do tamanho desse segmento. Aqui, então, nós temos a representação de um cromossomo com essa região destacada e o seu homólogo com
a duplicação dessa região. Então, nós temos um cromossomo com uma região e outro cromossomo com 2 vezes a informação dessa região. Quando nós temos uma duplicação, nós precisamos lembrar que para essa região destacada, eu tenho 3 informações. Então, eu tenho uma trissomia parcial dessa região. O exemplo aqui é o cromossomo 15. Observem aqui o cromossomo 15 normal e o cromossomo 15 com uma região duplicada. É nítido o aumento do tamanho desse cromossomo 15. Como que a gente representa isso? 46, porque é o número total de cromossomos presentes nessa metáfrase, vírgula XX, vírgula, aqui é uma outra alteração que tem nesse cariótipo, mas nós vamos nos ater à duplicação. Dup, que é uma duplicação, cromossomo envolvido, cromossomo 15. Região envolvida, Q24, Q263. O que quer dizer isso? Tem uma duplicação do braço longo do cromossomo 15, na região 2, banda 4, a região 2, banda 6, subbanda 3. Então, essa região aqui, em um cromossomo 15, está duplicado. Considerando a essa região normal aqui, então nós teremos para essa região 3 cópias, trissomia parcial. Por quê? Parte de uma informação está a mais, não o cromossomo inteiro, apenas um segmento cromossômico. E o que leva, então, às duplicações? O principal mecanismo é o crossing over desigual entre homólogos durante a meiose. Ocorre o pareamento desigual desses cromossomos. Eles não têm que parear simetricamente. No caso da produção de duplicação e deleção, ocorre o pareamento desigual. E aí nós teremos, então, cromossomos com duplicação de determinado segmento e cromossomos com deleção de determinado segmento. Tudo vai depender do gameta que será fecundado. Aqui nós observamos que aqui é o cromossomo normal, aqui é o cromossomo com duplicação. Para ocorrer o alinhamento na prófase da meiose, ocorre a formação desse loop ou dessa alça. E isso faz com que nas duplicações ocorram perdas ou ganhos de informação genética. Um outro exemplo de rearranjo não balanceado é o cromossomo em anel, representado pela letra R, porque vem de ring, ring, anel em inglês. Para que ocorra, então, a formação de um cromossomo em anel, esse cromossomo precisa sofrer 2 quebras nas suas extremidades. E para atingir a estabilidade cromossômica, essas extremidades se unem, dando, então, a impressão de um anel, que nós observamos aqui nessa metáfora. Então, houve uma quebra aqui no braço curto do cromossomo 6 e uma quebra aqui no braço longo do cromossomo 6. Para atingir a estabilidade cromossômica, o braço curto, então, se ligou ao braço longo. Então, mais uma vez, atenção para a nomenclatura. Temos 46 cromossomos, vírgula, sexo do indivíduo, gênero do indivíduo masculino, X, Y, vírgula, cromossomo em anel, R, abre parêntese, cromossomo envolvido, cromossomo 6 fecha, abre parêntese, de onde vai até de onde começa e onde termina esse cromossomo. Então, cromossomo 6, braço curto, região 2, banda 5, abraço longo, região 2, banda 7. O que quer dizer isso?
Indivíduo com 46 cromossomos do gênero, 46 cromossomos do gênero masculino, apresentando o cromossomo 6 em anel, indo do braço curto, região 2, banda 5, ao braço longo, região 2, banda 7. O que tem para cima dessa região do braço curto, esse cromossomo perdeu, e o que tem para baixo dessa região do braço longo, ele perdeu. Por isso, rearranjo não balanceado, porque para a formação do cromossomo em anel, nós temos perda de informação genética. E esse cromossomo em anel, eles podem ser dos mais variados tamanhos e envolver qualquer cromossomo. Um outro exemplo de rearranjo não balanceado é o isocromossomo. Iso, igual, cromossomo, corpo colorido. Então, um cromossomo igual. Igual em que sentido? Em relação aos braços. Os cromossomos não são divididos em braço curto e braço longo. No caso do isocromossomo, tanto o braço curto quanto o braço longo são iguais. Normalmente, nós chamamos também de cromossomo espelho, porque a parte de baixo é igual à parte de cima. Normalmente, na separação normal na anáfase, vai uma cromátide para cá e outra cromátide para lá. A ruptura se dá aqui, então puxa uma cromátide para cá e outra cromátide para lá. Então, nós temos duas cromátides com braço curto e braço longo. Para a formação do isocromossomo, ao invés de vir a força de puxar para cá e para lá, a ruptura ocorre aqui. Ao invés de ser sentido vertical, é no sentido horizontal. E aí nós teremos, então, dependendo do braço que receber o centrômero, a duplicação ou de braço curto, então 2 braços curtos, ou 2 braços longos, tá? E a nomenclatura para o isocromossomo como que é? Então, nós temos aqui 47 cromossomos. Aqui, no caso, é um exemplo de Klinefelter com isocromossomo de braço longo de X. Se não tivesse um cromossomo X a mais, seria 46. Aqui o exemplo dado é 47,X, porque eu tenho cromossomo X normal, vírgula, I de isocromossomo, cromossomo envolvido, cromossomo X, abre parêntese, Q0 fecha, que é a região do centrômero. Então, isso quer dizer que é um isocromossomo de braço longo de cromossomo X, vírgula, Y. Se fosse um indivíduo do gênero feminino, não teríamos, por exemplo, esse cromossomo aqui, então seriam 46X, isso de X, Q0, sem cromossomo Y. Se fosse um autossomo, 46,XX ou XY, vírgula, e cromossomo envolvido, fecha parênteses, se for braço curto, P10. Se for braço longo, Q10. Não balanceado, porque nós temos, só voltando aqui, por que não balanceado? Porque ao invés de ter informação de braço curto e braço longo, eu tenho, então, duplicação de braço longo, ausência de braço curto. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho informação a mais de um determinado braço e informação a menos do outro braço. Agora, para os rearranjos balanceados, são aqueles em que eu tenho uma alteração estrutural, porém eu não tenho perda nem ganho de informação genética. Então, grave. Rearranjo não balanceado é aquele no qual eu tenho uma alteração estrutural que vai gerar perda ou ganho de informação genética. E o rearranjo balanceado é aquele
no qual, apesar de eu ter uma alteração estrutural, em termos de quantidade de informação genética, eu não ganhei e nem perdi. Apenas houve uma alteração na estrutura desse cromossomo. E o primeiro dos exemplos de rearranjo balanceado é a inversão, representado pela sigla INV. O único cromossomo sofre duas quebras e gira 180 graus e é reconstituído com segmento invertido. Então, observem aqui. Para a inversão, nós temos a paracêntrica e a pericêntrica, já vou explicar. Na paracêntrica, as quebras ocorrem no mesmo braço cromossômico. Pode ser tanto braço longo quanto braço curto. Então, esse cromossomo sofrerá duas quebras. Esse segmento gira 180 graus e é soldado invertido. Observe aqui, laranjado para cima e verde para baixo. Ocorreu a quebra, ocorreram as quebras. Segmento girou 180 graus e houve, então, a reinserção desse segmento. O verde que estava embaixo passou para cima, o laranja o rosa que estava lá em cima passou para baixo. Então, a inversão paracêntrica é aquela que ocorre no mesmo braço cromossômico. Existe outro tipo de inversão que é a pericêntrica. A pericêntrica também ocorrerá por duas quebras cromossômicas. Porém, ocorrerá o envolvimento do centrômero, de forma que uma quebra procederá no braço curto e a outra no braço longo, girando 180 graus e reinserção desse segmento. Tá? Então, observe a diferença. Paracêntrica, as quebras ocorrem no mesmo braço, seja braço longo ou braço curto. Pericêntrica, ocorrem duas quebras, como na paracêntrica, porém, uma é no braço curto e a outra é no braço longo, e ocorre, então, o envolvimento do centrômero. Na inversão paracêntrica, que nós observamos o cromossomo normal, que apresenta, o homólogo apresenta uma inversão paracêntrica. Quando ocorre o crossing over, para as regiões homólogas se alinharem, esse cromossomo no qual ocorreu a inversão paracêntrica forma essa alça. E aí nós temos, então, a quebra aleatória em cromossomos excêntricos, tá? Então, esse fragmento acêntrico aqui é perdido. Na segregação em anáfase 1, nós teremos, então, os rearranjos cromossômicos oriundos da segregação em anáfase 1 e na meiose, e para a meiose 2, nós teremos, então, até chegar na meiose 2, nós teremos, então, os rearranjos cromossômicos decorrentes da inversão paracêntrica, que são deleções, inversão, todos os genes presentes. O grande problema dos rearranjos balanceados é o indivíduo que apresenta o rearranjo balanceado, teoricamente, ele é fenotipicamente normal. Entretanto, há produção de gametas desbalanceados. Tá? Aqui um exemplo de inversão paracêntrica, envolvendo o cromossomo 5. Então, 46 cromossomos na metáfase, vírgula XY, vírgula INV de inversão. Cromossomo envolvido, cromossomo 5. Aí, como que eu vou saber se é paracêntrica ou pericêntrica? Aqui a informação. Ocorreram duas quebras no braço longo, uma na região 3 e a outra na região 3,5. E esse segmento inverteu. Então, houve uma inversão no braço longo, região banda 3.
até braço longo, até região 3, banda 5, do cromossomo 5. Então, indivíduo com 46 cromossomos, do gênero masculino, apresentando inversão do braço longo, região banda 3, a região 3, banda 5, do cromossomo 5. Outro exemplo da inversão paracêntrica, essa banda aqui é essa aqui. Então, ocorreu uma inversão no cromossomo 8, no braço longo desse cromossomo, tá? Então, inversão paracêntrica. Quando eu vou saber, então, que é uma inversão pericêntrica? Aqui no caso, qual que é o grande problema da inversão pericêntrica? Ela envolve centrômero. No crossing, as regiões precisam se alinhar, tá? Entre os cromossomos homólogos. E, para que ocorra isso, da mesma forma na paracêntrica, porém aqui envolve centrômero, ocorre essa formação desse looping, ou alça. No caso da inversão pericêntrica, nós temos entre os cromossomos presentes nos gametas um cromossomo normal, é viável, um cromossomo que apresenta deleção, duplicação, um cromossomo que é igual ao da origem parental, que é o cromossomo com a inversão, e um cromossomo que apresenta deleção e duplicação. Aqui mostrando o exemplo de inversão pericêntrica, também o cromossomo 5 envolvido. Então, nós temos aqui, ó, que é a região do centrômero do cromossomo 5. Então, para que ocorresse essa inversão pericêntrica, ele sofreu uma quebra aqui em braço curto, região primo 3, e uma em braço longo, região Q22. Houve um giro de 180 graus dessa região, desse segmento cromossômico, e sobrou. Então, observem aqui, ó, aqui é a região igual e aqui também. Essa região aqui veio aqui para baixo, ao centrômero, a posição que mudou. Ele é um cromossomo submetacêntrico, ele está quase... Ele é submetacêntrico também, porém, braço curto aqui, bem maior que braço longo. A região do centrômero vai parar aqui. Então, como que a gente descreve esse tipo de alteração? Observe mais uma vez, 46 cromossomos, vírgula XY, vírgula INV, de inversão, cromossomo envolvido, o 5. Aí como que eu vou saber que é pericêntrica? Aqui. Houve uma quebra no braço curto, região banda 3, e outra quebra no braço longo, região 2, banda 2. E giro de 180 graus dessa região e sendo soldado nos fragmentos que entre essas duas regiões. Então, indivíduo com 46 cromossomos do gênero masculino, apresentando inversão do braço curto, região 1, banda 3, ao braço longo, região 2, banda 2, do cromossomo 5. Um outro tipo de rearranjo balanceado é a translocação recíproca entre não homólogos, cuja representação é o T, é um Tzinho minúsculo. E ela ocorre pela troca de segmentos entre cromossomos não homólogos, tá? Aqui um exemplo do cromossomo 4 e um cromossomo 20. Então, teve uma quebra aqui no cromossomo 4 e outra quebra no cromossomo 20, e esses cromossomos trocaram segmentos, de forma que essa região do cromossomo 4 veio para o cromossomo 20, e essa região do cromossomo 20 veio para o cromossomo 4. Para o portador dessa translocação, ele é um rearranjo balanceado. Não houve perda nem ganho de informação genética, apenas houve troca da informação do seu local original. Tá? Então, nós falamos que o portador apresenta uma translocação recíproca balanceada.
Mas qual que é o grande problema para os portadores de rearranjos balanceados? Geração de gametas não balanceados, que pode cursar com progênie normal. Aqui um exemplo de uma translocação envolvendo o cromossomo 6 e o cromossomo 7. Mais uma vez, 46 cromossomos. Vejam, numericamente, mantém-se a mesma quantidade de cromossomos. Porém, a estrutura desses cromossomos é que está envolvida, tá? Mas nós veremos uma exceção em relação ao número para os rearranjos estruturais. Então, aqui nós temos uma metáfase com 46 cromossomos, indivíduo do gênero masculino, apresentando uma translocação entre o braço curto, região 2, banda 2, do cromossomo 6, com o braço longo, região 2, banda 2, do cromossomo 7. Então, essa região do braço curto, região 2, banda 2 do cromossomo 6, veio para o braço longo do cromossomo 7, e essa região do braço longo do cromossomo 7 veio para o braço curto do cromossomo 6. Então, a translocação entre segmentos do cromossomo 6 com o cromossomo 7. Aqui só para vocês verem como que é a segregação desses gametas para o portador de uma translocação equilibrada entre não homólogos. Ocorre a formação do quadrivalente na meiose. Então, nós teremos a segregação adjacente 1, na qual a produção dos gametas é desbalanceado. Ele recebe um cromossomo normal e um cromossomo com a translocação, gerando, então, aumento da informação genética desse cromossomo, que, fecundado por um gameta normal, gerará trissomia parcial desse cromossomo. E ele recebe esse cromossomo normal e esse aqui com a translocação, da mesma forma. Gerará a trissomia parcial dessa informação genética. Aqui a alternada, na qual nós temos a produção de um gameta normal e um gameta que recebe os dois cromossomos translocados, porém, quando ocorrer a fecundação, ele gerará um indivíduo com a translocação de forma balanceada. Então, a informação que está faltando nesse cromossomo está aqui, e a informação que está faltando nesse está aqui. Por isso, é um gameta balanceado. E a segregação adjacente 2, nós temos também a geração de gametas não balanceados ou desbalanceados. Aqui a mesma, de uma maneira melhor, a segregação alternada 1, a adjacente 1 e adjacente 2. Aqui gerará gametas desbalanceados e aqui da mesma forma. Na alternada nós temos a geração de gameta normal e a geração de gametas balanceados. Um outro tipo de translocação é a translocação robertsoniana, representada pela sigla ROB. Ela envolve cromossomos acrocêntricos. Então, são dois cromossomos acrocêntricos que se fundem próximo à região do centrômero ou na região do centrômero, com perda dos braços curtos. Essa translocação robertsoniana é um tipo de translocação que ocorre somente entre cromossomos acrocêntricos, sejam eles acrocêntricos maiores, 13, 14 e 15, e acrocêntricos menores, 21 e 22. Então, nós temos dois cromossomos acrocêntricos, ocorre uma quebra no centrômero de um e do outro, e esses cromossomos, então, se fundem na região do centrômero, com perda dos braços curtos. Aqui nós temos, nesse slide, nós vamos observar o padrão de segregação meiótica e tipos de embriões de um portador de uma translocação robertsoniana,
envolvendo os braços longos dos cromossomos 13 e 14. Então, nós temos a segregação alternada, como nós vimos anteriormente. Então, eu tenho um gameta no qual receberá os dois cromossomos, e eu tenho um gameta que será formado pela presença do cromossomo translocado. Na segregação adjacente, eu tenho um gameta que será formado pelo cromossomo translocado mais o cromossomo 14, e um gameta que receberá somente o cromossomo 13. E na segregação adjacente 2, eu recebo o cromossomo translocado agora com o cromossomo 13 e o gameta que recebe o cromossomo 14. Considerando que esses gametas serão fecundados por um gameta normal, vejam o que acontece para o portador equilibrado de uma translocação robertsoniana. Na segregação alternada, eu tenho a formação de um indivíduo com 46 cromossomos. Aqui eu tenho a formação de um indivíduo com 45 cromossomos, ele é portador equilibrado da translocação. Por que 45? Porque esse cromossomo aqui, translocado, eu conto como um só. Ao invés de 46, ele apresenta 45 cromossomos. Mas observem, por que balanceado? Quando eu vejo informação do cromossomo 14, eu tenho aqui. E quando eu vejo a informação do cromossomo 13, eu tenho aqui. Ah, mas ele perdeu o braço curto. Porém, a perda desses braços curtos para a formação desse cromossomo com translocação robertsoniana não interfere no fenótipo do indivíduo, porque os outros cromossomos acrocêntricos carregam essa mesma informação, que é síntese de RNA ribossômico. Quando eu venho aqui agora para a segregação adjacente 1, e considerando que esses gametas também serão fecundados por um gameta normal, vejam o que acontece. Trissomia do cromossomo 14 é letal, e monossomia do cromossomo 14 é letal. Aqui no caso, na segregação adjacente 2, eu tenho trissomia do cromossomo 13 por translocação robertsoniana, que nós veremos na aula de anomalias dos cromossomos autossomos, e monossomia do cromossomo 13, que é letal. Então, no caso da translocação robertsoniana, faço um parêntese para o indivíduo portador da translocação de forma equilibrada, ele vai apresentar 45 cromossomos, porque esses dois cromossomos ligados na região do centrômero, tem um centrômero só, eu conto como um cromossomo só, por isso 45. Porém, quando eu vou observar a informação genética do cromossomo 13, eu tenho dois cromossomos 13, e quando eu vou observar a informação genética do cromossomo 14, eu tenho dois cromossomos 14. Já no caso do indivíduo que apresenta 46 cromossomos, também por translocação envolvendo os braços longos dos cromossomos 13 e 14, eu tenho um cromossomo 13 a mais, então tenho trissomia do cromossomo 13 e dois cromossomos 14 normais. Então, em relação aos rearranjos cromossômicos, os balanceados, nós temos as inversões, que podem ser paracêntricas, ocorrerem ou em braço curto ou em braço longo, e a pericêntrica é aquela na qual envolve a região do centrômero. Nós temos a translocação recíproca entre não homólogos, que é a troca de segmentos entre os cromossomos. E a translocação robertsoniana, que é a translocação envolvendo dois cromossomos acrocêntricos, porém aqui, para ser balanceado, o indivíduo é o 45. No caso dos rearranjos cromossômicos não balanceados, nós temos a deleção, que ela pode ser terminal, ou de braço longo ou de braço curto, e a deleção intersticial, que é aquela que ocorre entre o mesmo braço. Pode ser também envolvendo braço curto ou braço longo.
Um outro exemplo de cromossomo de rearranjo não balanceado é o cromossomo em anel, que é aquele tipo de rearranjo no qual ocorre uma perda, uma quebra em braço curto e uma quebra em braço longo, e o cromossomo, para atingir a estabilidade, funde as cromátides tanto de braço curto e braço longo. Um outro exemplo de rearranjo não balanceado é a duplicação, que é aquela na qual eu tenho aumento da informação genética de determinada região com segmento cromossômico. E um outro tipo de rearranjo não balanceado é o isocromossomo, na qual eu tenho a duplicação de um dos traços cromossômicos. Ela pode acontecer tanto em braço longo quanto em braço curto. Obrigada e encerramos nossa aula por aqui.